Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o jogo de ontem ele deu pra gente dois direcionamentos para o sport. O primeiro é que o sport ele tem que parar de fazer nesse momento o Gustavo Florentin. Ele precisa parar de fazer testes. Tá na hora da gente ter uma cara para esse time, tá na hora do sport ter uma identidade que a gente ainda não sabe, a identidade do time do sport. O sport ele joga de várias formas e a gente não consegue entender de fato como o Gustavo Florentin quer utilizar esse time. Até a gente entende, mas a gente não consegue enxergar na prática. E uma outra coisa que eu vou estar falando nesse vídeo também, que o sport precisa urgentemente é contratar um meio-campo, contratar um jogador referência. Tá na hora do sport abrir um pouquinho o bolso. Tá na hora dele ir para o mercado e trazer um jogador que realmente possa decidir ali no meio-campo. Precisa trazer um Jean Carlos. Precisa trazer um jogador como o Jean Carlos. Pode tentar fazer uma proposta para esse jogador. Eu vou estar falando também sobre isso aqui, falando sobre essas duas situações do sport. Mas antes de falar qualquer coisa, cara, se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, dá essa moral pro canal que a gente tá trazendo conteúdo todo dia para você, cara. É pré-jogo, é pós-jogo, contratação, rumores, tudo do esporte. Então, para você não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. E agora que você fez tudo isso, vamos lá falar dessa situação do Gustavo Florentin, que já está na hora de colocar um time de verdade, um time realmente com o que tem de melhor para jogar, e o sport precisa urgentemente de um Jean Carlos. Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu tô aqui hoje do lado de um dos maiores craques da história do futebol pernambucano, recebendo esse baita presente. E eu já falei para vocês que é economia de energia só com energia solar. E energia solar é com a Solar 2.0. Então, Nildo, muito obrigado por esse presente. É uma honra fazer parte desse time. Felipe, uma alegria ter você conosco. Seja bem-vindo à Solar 2.0. Tamo junto. Bora lá, primeiro vamos falar do Gustavo Florentin. Logo de cara eu quero abrir o vídeo aqui falando o seguinte: eu entendo e compreendo realmente o rodízio que o Gustavo Florentin ele vem fazendo no time. Claro, ele vem testando peças que foram contratadas, ele vem realmente fazendo um laboratório ali, vem colocando meninos da base para jogar e vem dando frutos em algumas situações. O próprio Juba, para mim, é o melhor jogador do esporte na temporada, vem fazendo uma grande temporada, na minha opinião. Sei que muita gente é contra. O próprio Flávio aí vem rendendo, fazendo alguns gols, né? O Ítalo também é um jogador também que está começando ali a render, apesar de ontem ter feito uma partida ruim na minha visão, mas começa ali a figurar bem, mostrar que tem potencial ali. E também tem a situação também, né, do Gustavo Florentin, que tem alguns jogadores que estavam suspensos, outros que ficaram doentes, então realmente dá para se entender, dá para compreender porque o Gustavo Florentin está fazendo esse rodízio. Porém, chega um momento da temporada que ele precisa começar, no mínimo, a dar uma cara, né? E a gente vê que ele teve oportunidades de fazer isso, por exemplo, no jogo de ontem, e acabou não fazendo. Ele entrou com um time muito abaixo. Qual é a minha visão? Você coloca jogadores para testar, realmente, quando você tem um bom elenco à disposição, no decorrer das partidas, né? Você vai colocando alguns jogadores ali para atuarem e você vai entendendo. Não sempre como titular. Vou dar um exemplo bem simples. Por que não entrou ontem com o Sabino como titular? O Sabino já tá na hora de jogar, gente, já. Ele já tá livre, já fez uma pré-temporada, já conseguiu se recuperar da doença que ele teve, que vários jogadores tiveram. Então tá na hora do Sabino entrar como titular. Por que ele não entrou como titular ontem? Por que entrou o Renzo? Ah, o Renzo tem que ter oportunidade? Tem que ter oportunidade, mas nesse momento o Sport precisa dar uma cara. Por que o Everton Felipe não entrou como titular ontem? Ah, mas ele entrou no segundo tempo porque ele jogou terça-feira. Cara, mas se ele jogou no segundo tempo, ele poderia jogar no primeiro tempo. O Sport poderia fazer o placar no primeiro tempo e aí sim, no segundo tempo, ele colocaria peças para testar. Por que ontem o Javier Parragués não entrou como titular? Ah, o Flávio entrou, acabou fazendo um gol no segundo tempo, beleza. Mas o Parragués poderia ter feito outras coisas no primeiro tempo, poderia ter feito gols, poderia também ter dado assistências, poderia ter dado uma mobilidade melhor. Até na minha visão ele entrou bem no jogo, conseguiu fazer ali boas jogadas. Ou então por
Por que não entrou com o Rodrigão no primeiro tempo e colocava o Parraguês como ele colocou no segundo tempo? O Rodrigão quase abriu o placar no primeiro tempo. Então, um jogador de referência que faz diferença dentro de campo, né? Ele entrou com o Lucas Hernandes, que fez uma partida muito ruim na minha visão, mas por que não entrou com o William Oliveira de volante? Tava no banco, não jogou terça-feira, também não jogou na quinta-feira. Então, assim, tem algumas coisas que o Gustavo Florentin precisa começar a dar a cara, né, para jogar para esse time. Precisa dar uma identidade para esse time. Se não quer, que vai acontecer? A torcida vai começar a cair em cima. Já tá caindo em cima já. Alguns torcedores já estão até, né, os exagerados, pedindo fora Florentin, que eu acho que é um absurdo, né? No início, o cara tá testando os times ali, tá jogando pernambucano ainda, então tem que ter paciência realmente. Mas já tá começando a ter uma pressão que é desnecessária. Ele não precisaria ter essa pressão nesse momento. Ele poderia realmente estar fazendo o que é para ser feito, mas ele não vem fazendo. Então tá na hora do Gustavo Florentin, nas próximas partidas, começar a colocar o que tem de melhor do Sport para atuar. E é claro, no decorrer das partidas, ele vai fazendo o seu laboratório ali, quando ele vê que tá um jogo 2-0, 3-0, aquele jogo ali que tá tranquilo, você coloca o Renzo para jogar, você coloca o Flávio para jogar, você vai fazendo ali, né, aquela rodagem no elenco que é sempre necessária, mas ele precisa realmente começar a dar uma identidade para esse time, algo que a gente não vê. Outro ponto é o seguinte, sempre que entra um jogador de qualidade no meio campo, o Sport cresce. Foi assim com o Blas Cáceres, entrou no penúltimo jogo do Sport, entrou bem, conseguiu ali ajudar o time ali no meio campo. Nesse jogo ele jogou mais como um volante ali, não tão como um meia de origem realmente. Quando o Everton Felipe entrou agora no segundo tempo, deu uma mobilidade maior, mas eu senti a necessidade de um jogador referência. Aquele jogador que pega aquela bola ali no último terço do campo ali e decide, finaliza, solta uma bola para um ponta, dá uma enfiada para um centroavante. O Sport precisa de um jogador de referência no meio campo. Ele precisava de centroavante. Trouxe 2 jogadores que agora a gente vai precisar esperar atuar. Trouxe o Rodrigão, que para mim foi uma boa contratação, sempre falei isso. E o Javier Parraguês, que é uma aposta, mas que entrou bem, já deixou uma boa impressão ontem, né? Mas ele precisa de um meio campo, ele precisa de um substituto à altura para o Gustavo. O Sport ainda não tem esse jogador e ele precisa urgentemente ir para o mercado. E tá na hora de abrir o bolso, cara, tá na hora de abrir o bolso. Não adianta só trazer apostas, precisa trazer um jogador de referência, precisa trazer um jogador que entregue. E a gente tem esse jogador aqui no vizinho, no Náutico, que é o Jean Carlos. O Jean Carlos é nítido que ele quer sair do Náutico, tá? É nítido que ele quer sair do Náutico. Ele não vem rendendo mais o que era esperado desde a negociação frustrada que ele teve com um time de fora do Brasil, né? De um time estrangeiro. Então é nítido que ele não quer. E é nítido que o Náutico precisa de dinheiro. O Náutico precisa de dinheiro, tá? Segundo o próprio auxiliar que foi demitido ontem do Náutico, o Náutico deve de 4 a 5 meses de salário atrasado, 13º. Então o Náutico precisa de grana. E o Sport pode soltar essa grana, pode fazer um negócio interessante com o Náutico, quem sabe fazer uma parte em dinheiro e liberar alguns jogadores para o Náutico que vai precisar, quem sabe arcar com metade do salário de alguns jogadores da base. Né? Por exemplo, o próprio Ítalo, ele pode ir para o Náutico e ele pode ali tentar ali pegar um pouco de experiência, né? Tá na hora de acabar com esse negócio de vou liberar um jogador pro meu concorrente. Não, nada disso, cara, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um jogador que vai ganhar experiência e depois pode voltar para o Sport e fazer uma excelente temporada, como foi o caso do Mikael, como foi o caso do Juba, que evoluiu demais. Então tá na hora do Sport tentar realmente trazer o Jean Carlos. Tentar realmente ir com tudo para trazer esse jogador, porque é um jogador que pode decidir ali no meio, pode ser a referência que o Sport precisa. E se não conseguir o Giancarlo, vá buscar um jogador realmente de referência, que possa entregar um bom futebol no Sport. Não adianta contar com o Denner. O Denner não vai ser esse jogador. Eu acho que ele ainda pode evoluir muito no Sport, mas não vai ser esse jogador. Então o Sport precisa de um jogador para jogar com o Everton Felipe, que está evoluindo taticamente, cara. Tá fazendo aí bons jogos aí, né? Tá surpreendendo todo mundo positivamente. Então, se você traz um jogador de referência ali para jogar ao lado do Everton Felipe, você vai dar muito mais liberdade para esse jogador, para que ele possa criar muito mais. Então, na minha opinião, tá na hora do Sport abrir o bolso, claro, com responsabilidade, claro, dentro de um orçamento, mas o Sport tem essa gordura. O Yuri Romão, ele não é bobo, ele sabe que esse time para a Série B não vai adiantar. Então, tá na hora dele acelerar esse processo e trazer esse jogador de meia de qualidade, porque senão vai ficar complicado
e a pressão vai ficar gigantesca, tanto para ele quanto para o Gustavo Florentin. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você acha que assim como eu acho aqui, o Sport precisa começar a abrir um pouco a mão ali e trazer um jogador de referência? Comenta aqui se acha que não, que tem jogadores suficientes, que agora é colocar para jogar. Pode discordar, não tem problema. Quero que você comente aqui agora, justifica aqui o teu comentário, tá bom? E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto a qualquer momento trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.